Bom, e nós vamos conversar a partir de agora com um dos médicos que aparece nesse vídeo, que é um trecho de uma transmissão ao vivo que foi promovida pelo presidente Jair Bolsonaro há alguns meses e que voltou a circular a partir desta sexta-feira, que é o virologista Paolo Zanotto. Ele conversa conosco a partir de agora aqui no Jornal da Manhã, entrevista exclusiva. Doutor, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, como é que vocês vão? Tudo bem? Tudo bem. Doutor, para começarmos nossa conversa, queria que o senhor nos esclarecesse a que o senhor se refere quando usou essa expressão que agora ganhou bastante destaque, Shadow Cabinet, que seria gabinete das sombras na tradução. O senhor, na matéria, nós mostramos justamente essa declaração. Qual que seria a ideia desse gabinete das sombras? Olha, eu recomendo às pessoas darem uma olhada no Wikipedia, o que significa o Shadow Cabinet. É um mecanismo do Westminster, todos os países do Commonwealth usam essa estrutura, que é você ter, por exemplo, um espelhamento do que está acontecendo, e esse espelho, na verdade, ele serve de informação crítica e ajuda a guiar políticas via críticas e sugestões. No caso, o que aconteceu, deixa eu explicar o contexto dessa reunião. Ela foi pedida pelos Médicos pela Vida e eles me levaram lá como um especialista em virologia. Quando a gente chegou em Brasília, todo mundo foi... Aliás, o governo aceitou essa solicitação dos Médicos pela Vida. Quando a gente chegou em Brasília, a gente se reuniu e um pouco antes disso, o governo tinha nomeado um grupo de pessoas para fazer avaliação das vacinas. Estamos em setembro. E isso gerou um pouco de desconforto por parte de várias pessoas em São Paulo, em outros lugares, de que esse gabinete que tinha sido instituído, esse grupo, ele talvez não fosse exatamente, incluísse várias das pessoas que são os experts em vacinologia e imunologia. Então, o que foi feito ali era uma sugestão de que o governo apontasse um grupo de pesquisadores de alto gabarito, de alta qualidade, em vacinologia e imunologia, para servirem como um serviço de revisão anônima. Porque o que acontece é o seguinte, imagina a pressão que poderia estar acontecendo no momento que você sabe quem são as pessoas que vão avaliar uma vacina ou outra. Se as propostas dos diferentes fornecedores, né, de plataformas vacinais pudesse ser analisada em paralelo por um grupo anônimo, a possibilidade de ter manipulação é muito baixa. Então, as pessoas poderiam fazer relatórios, fazer uma avaliação da qualidade das diferentes alternativas das plataformas vacinais, e esses pareceres podiam ser extremamente úteis para o grupo que, de fato, está fazendo a interface com os fornecedores de vacinas. Então, essa é uma ideia muito comum. Em ciência é normalíssimo você ter o que chama de sistema de peer reviewing, de revisão por pares, e todos os projetos aprovados no mundo inteiro de pesquisa ou trabalhos publicados são avaliados por pareceristas anônimos, para evitar exatamente problemas tipo manipulação, coerção, coisas do tipo. Essa era a ideia básica. Então, se vocês ouvirem o texto inteiro, que foi apresentado de forma muito editada e resumida, o que se fala ali claramente isso. Essa é uma vacina extremamente problemática, porque, por exemplo, o desenvolvimento para vacinas para coronavírus tiveram muitos problemas no desenvolvimento, por exemplo, para a vacina de MERS e SARS-CoV-1. Sim. E, então, o que foi colocado ali naquela reunião foi como havia problemas, era importantíssimo que fosse muito bem avaliada a escolha de quais vacinas iam ser utilizadas. Claro. Doutor. Essa era a ideia, mas é lógico que isso foi totalmente distorcido. Inclusive, eu até fiz uma consulta recente a isso com juristas, do que existe de inconstitucional em você ser consultado ou dar consulta para o governo. E aparentemente não existe nenhuma lei que está sendo quebrada. Aquele encontro era público, ele foi solicitado pelos Médicos pela Vida, foi acatado pelo Palácio do Planalto. A gente esperava encontrar o ministro de Saúde naquela ocasião, ele tinha outra agenda. E depois disso, vários daqueles médicos tiveram reuniões no Ministério de Saúde, quer dizer, nada daquilo era escondido. Perfeito. E foi público, aquilo foi feito live. Um shadow cabinet, quer dizer, eles confundiram a estrutura da Commonwealth de grupos que espelham as atividades, né?
com um shadow, que era o gabinete das sombras, como se a sombra fosse uma coisa negativa. Quer dizer, existe uma narrativa política, é claro que isso aí tem um direcionamento objetivo no contexto da reposição hegemônica, mas nada do que foi feito ali é inconstitucional, e a proposta, se vocês olharem toda a gravação, a proposta era de se apontar os melhores vacinologistas e imunologistas do Brasil. Inclusive, eu não ia fazer parte desse grupo, porque eu não me considero um indivíduo que tivesse que estar nesse grupo. Eu sou um virologista. E ali precisariam de especialistas em vacinologia e imunologia. Então, doutor, esse grupo ao qual o presidente Jair Bolsonaro costuma se consultar, realmente ele existe, leve ou não o nome de gabinete paralelo? Caso não seja também este o nome correto, qual nome seria dessa equipe? É uma equipe oficial formada por quais pessoas, com qual intenção? Não existe uma equipe, isso eu acho muito doido, isso. Não existe um gabinete paralelo. É muito interessante isso. O que existe são pessoas que são consultadas esporadicamente pelo governo. Isso é uma coisa normal, isso acontece em todos os estados do planeta onde você tem a liberdade de associação e de expressão. Aquela reunião Desculpa, doutor, aquela reunião foi a única ou esse grupo se reuniu mais vezes? Olha, eu participei só dessa reunião, mas eu soube que houve uma outra, inclusive eu assisti um pedaço dela, teve uma outra lá embaixo, no Palácio do Planalto, e ali tiveram mais pessoas, foi uma coisa mais assim, momentosa. Mas eu não fui naquela primeira reunião. Aquela reunião, eu não participei dela. Perfeito. Agora, doutor, um outro trecho dessa gravação que vem ganhando muito destaque é uma fala do senhor a respeito de vacinas, um momento ali em que o senhor fala que talvez não fossem necessárias vacinas contra a Covid ou feito alguma ressalva à vacinação. Exatamente, queria que o senhor esclarecesse o que o senhor disse e qual a posição sobre vacinas. Ali precisa deixar bem claro o seguinte, em setembro, as vacinas estavam com 8, 9 meses de desenvolvimento. Nós não tínhamos nenhuma informação assim muito detalhada do que tinha acontecido na fase pré-clínica, onde você está testando animais. Fase 1 e fase 2 foram feitas praticamente encavaladas e começaram fase 3 naquele período. E o que eu falo ali, que eu tenho muito receio, é que a gente não sabia, porque se você olhar o desenvolvimento de vacinas para SARS-CoV-1 e para MERS, que são outros beta-coronavírus, o mesmo grupo desse, tiveram problemas seríssimos na fase pré-clínica. Tinha muita reação exacerbada de um animal que era exposto à vacina e depois desafiado pelo vírus. Como se os anticorpos sendo gerados pelas vacinas estivessem agravando a doença causada durante o desafio viral pós-vacinação. Então a gente tinha muito receio. E então, naquela época, como a ideia era fazer fase 3 no Brasil, eu achei muito preocupante, porque lógico que fazer fase 3 no Brasil era muito importante, porque a gente tem uma das populações mais diversas geneticamente, então se aqui uma vacina funciona bem, vai funcionar em qualquer lugar. Enquanto que as populações em outros lugares podem ser menos heterogêneas. Então, nesse sentido, o que foi proposto ali é que todas as vacinas que fossem ser incluídas em testagem de nível 3 no Brasil fossem todas as plataformas e os dados de fase 1, fase 2 e a fase antes dessa, que é a fase pré-clínica, fossem avaliados por um grupo dos melhores vacinologistas do Brasil e imunologistas. Isso é absolutamente... eu acho que é bom senso. Uhum. E, doutor, de qual forma o senhor conheceu o presidente, ou foi indicado, ou passou a trabalhar de alguma forma com ele? Eu não trabalho... Veja, você vai numa reunião com o presidente do Brasil, você está trabalhando com o presidente. Na verdade, eu tive uma vez, eu ouvi ele num telefone falando, ele falou, eu estava conversando com uma pessoa e ele estava ali, falou alguma coisa. Eu tinha falado que essa crise sanitária, ela ia de fato muito importante, isso foi no começo do ano passado. Foi, acho que a única vez que eu ouvi ele. Eu falei assim, olha, essa crise sanitária vai ter uma importância muito grande na reorganização de eleições, de relações hegemônicas e coisas do tipo. E, de fato,
eu ouvi ele dizendo assim, não, eu acredito nisso. Eu fiquei até surpreso, porque eu não sabia que ele estava ouvindo. E depois, essa foi a única vez que eu vi ele, e eu vi o presidente nessa reunião. Foi a única vez que eu vi ele. Conversei muito pouco com ele, mas é isso, não é um gabinete. Um gabinete é algo que se encontra, que trabalha de forma sistemática. Isso não aconteceu, não foi um trabalho sistemático sendo feito. Em março, a gente na verdade, foi interpelado para ler para dar, digamos assim, opinião sobre alguns trabalhos científicos. E o contato que teve não era um contato visando passar por cima do Ministério da Saúde, não era isso. Ou trabalhar à margem, porque várias pessoas do Ministério da Saúde a gente tinha contato também. Doutor, e o senador Randolph Rodrigues ontem, depois da divulgação desse trecho da reunião, que como nós já ressaltamos aqui na abertura da entrevista, e o senhor mesmo fez essa ressalva há pouco, não era uma reunião secreta, foi transmitida inclusive em rede social pelo presidente, mas ontem teve um novo trecho divulgado e voltou à tona. Depois dessa divulgação, o senador Randolph Rodrigues anunciou que pretende apresentar um pedido de convocação do senhor, um requerimento para que o senhor seja convocado à CPI da Covid do Senado. O que o senhor acha dessa possibilidade? Como o senhor reage a essa possível ida à CPI? Eu acho que eles têm coisas mais importantes para fazer, mas isso é um direito deles, né? Agora, é curioso porque não existe nada de inconstitucional em pessoas serem consultadas ou sugerirem encontros com mandatários, com governantes, é uma coisa perfeitamente lícita. Eu até conversei, até perguntei para advogado se existe algum crime, se existe uma lei que foi violada em se encontrar publicamente com o presidente, ou, mesmo assim, ter encontros com membros do governo, assim por diante. E parece que não, viu? Parece que... Agora, isso está virando, obviamente, uma agenda política, eles criaram essa ideia do gabinete... Agora mudaram para o gabinete da sombra, mas antes era paralelo, depois é gabinete do ódio, eles vão criando essas narrativas vão sendo criadas para, obviamente, o interesse aí é político, né? O senhor já está se preparando, então, conversou até já com advogados e iria tranquilamente... Eu conversei para saber, claro. Veja bem, na hora que alguém vira e fala assim, olha, isso aí é uma coisa criminosa, eu quis saber qual é o crime em você. Veja, eu trabalho desde 1983 com vírus. E em outras administrações, eu trabalhei, tive no Sergipe... Desculpa, eu tive em Aracaju, né, trabalhando, tive no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, fizemos pesquisa no interior do Brasil, então, e sempre com outras administrações, nunca teve problema nenhum. A gente organizou um esforço muito grande com Zika, eu participei do desenvolvimento de 2 plataformas vacinais, na verdade eram 3 plataformas vacinais para Zika, isso foi publicado em revistas como Science, Nature, quer dizer... durante a crise de febre amarela aqui no estado de São Paulo, a gente fez trabalho com isso daí, a gente teve até trabalho feito para desmentir alegações feitas pela BBC do Brasil, dizendo que uma senhora teria morrido aqui pela vacina. Isso esvaziou os centros de vacinação. E a gente recebeu o material de autópsia dessa senhora, a gente sequenciou o vírus e percebeu que era o vírus zoonótico, era o vírus do macaco. A gente tentou fazer com que a imprensa divulgasse isso, né, porque as pessoas pudessem se vacinar, só a FAPESP deu ouvido para isso, e no final a UOL publicou alguma coisinha. Você vê, aí o dano já tinha feito. Então, quer dizer, a gente não existe, digamos assim, uma aversão, uma tentativa de tirar as vacinas. O que tem que ser colocado claramente é que vacinas, em geral, a ideia é brilhante e é um dos grandes feitos da humanidade. Mas as vacinas, às vezes, podem ter problemas. A gente tem problemas, por exemplo, com vacinas para vírus respiratório essencial até hoje, né? As vacinas para dengue são dificílimas. Agora a gente tem, graças a Deus, o desenvolvimento de uma vacina aqui no Butantan, que está há quase 10 anos sendo desenvolvida e que finalmente não vai ter exacerbação imune, que é o que tinha sido observado no caso dos outros 2 coronavírus que tentou fazer vacina. Muito bem, nós ouvimos aqui o virologista Paulo Zanotto. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Um bom dia. Agradeço muito e bom dia para vocês. Valeu, bom dia.